Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Nathalie Birger, da Academia de Educação Radiológica Online. Eu trabalho no Departamento de Radiologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este mês, nós vamos dar início ao bloco de Radiologia Intervencionista, então separamos algumas publicações interessantes sobre o assunto. Antes de iniciarmos o resumo, gostaria de agradecer ao editor sênior por suas contribuições ao bloco de Radiologia Intervencionista, à coordenação da equipe brasileira e do Team Leader e ao apoio na tradução. O primeiro artigo vem trazendo a correlação entre trombo residual pós-procedimento e o resultado clínico em pacientes com trombose venosa profunda submetidos a trombólise farmacomecânica em um ensaio multicêntrico randomizado. O objetivo deste estudo é de encontrar uma correlação entre a quantidade de trombo residual no venograma imediato pós-trombólise dirigida por catéter farmacomecânico e o resultado clínico do paciente, principalmente a incidência de síndrome pós-trombótica. Esta síndrome ocorre em 40 a 50% dos pacientes com trombose venosa profunda proximal. A trombólise dirigida por catéter para TVP foi amplamente baseada na hipótese da veia aberta, que sugere que a remoção precoce do trombo pode facilitar a patência venosa em longo prazo, reduzir a síndrome pós-trombótica e melhorar a qualidade de vida. Foram avaliados 317 participantes submetidos a venogramas antes e imediatamente após a trombólise dirigida por catéter. A trombólise por catéter foi realizada com infusão de RTPA e, em alguns casos, com dispositivos Trellis 8 ou Angiojet. Os resultados imediatos pós-procedimento foram correlacionados com os resultados dos pacientes em 1, 12 e 24 meses. Os fatores considerados para avaliação foram trombo residual no ultrassom com ecodoppler, a presença de gravidade da síndrome pós-trombótica e a qualidade de vida do paciente. A conclusão foi que a trombólise por catéter remove com sucesso o trombo na TVP proximal aguda. No entanto, a carga residual de trombo no final do procedimento não se correlaciona com a ocorrência da síndrome pós-trombótica durante os 24 meses subsequentes. Na TVP iliofemoral, menor carga residual de trombo se correlaciona com gravidade reduzida da síndrome e possivelmente também com melhora da qualidade de vida venosa e menos sintomas iniciais. O próximo artigo fala sobre a avaliação do benefício da trombólise dirigida por catéter de resgate com angiografia em série para a embolia pulmonar aguda. O objetivo do artigo é determinar se a angiografia de controle e a avaliação de trombólise dirigida por catéter da artéria pulmonar de resgate é benéfica para o tratamento da embolia pulmonar aguda. O estudo analisa os resultados clínicos de 156 pacientes que apresentaram embolia pulmonar maciça ou submaciça em 14 dias do início dos sintomas e foram submetidos à trombólise dirigida por catéter da artéria pulmonar com RTPA e pelo menos uma angiografia de controle após o tratamento inicial. Foram realizados uma medida inicial de pressão da artéria pulmonar, angiografia pulmonar e trombólise por catéter. Todos os pacientes retornaram à sala de angiografia após uma média de 19 horas para repetir as medições da pressão da artéria pulmonar e angiografia pulmonar para avaliação de trombos residuais. A trombólise por catéter é uma opção de tratamento para embolia pulmonar aguda maciça e submaciça. O trombo residual na artéria pulmonar determina resultados piores a longo prazo e eventos tromboembólicos recorrentes. A conclusão do artigo foi de que os pacientes que apresentam frequências cardíacas mais altas e pressão da artéria pulmonar sistólica podem se beneficiar da trombólise por catéter estendida para atingir reduções semelhantes na pressão da artéria pulmonar e na carga de trombo, sem risco adicional claro de hemorragia. O próximo artigo fala sobre o primeiro estudo em humanos com 8 pacientes usando um filtro de veia cava absorvível para a prevenção de embolia pulmonar. O objetivo do artigo é avaliar prospectivamente a experiência humana inicial com um filtro de veia cava absorvível projetado para proteção transitória de embolia pulmonar. Pacientes com trombose venosa profunda e uma contraindicação ou falha de agentes anticoagulantes podem se beneficiar da inserção de filtro de veia cava inferior para prevenir embolia pulmonar. Entretanto, existem eventos adversos associados aos filtros de veia cava inferior convencionais de metal, como migração, fratura, embolização e perfuração de órgãos, que aumentam com o tempo de permanência.
9 pacientes foram inscritos sob os critérios de inclusão de TVP e embolia pulmonar comprovadas e uma contraindicação ou falha do tratamento anticoagulante ou necessidade de profilaxia transitória para tromboembolismo venoso, pelo menos 5 semanas, devido ao risco elevado de tromboembolismo venoso e contraindicações aos agentes anticoagulantes. Após a implantação dos filtros reabsorvíveis de veia cava inferior, as visitas de acompanhamento foram agendadas de tempos em tempos para avaliar a embolia pulmonar, endotelização do estente do filtro, para garantir a ausência de trombos antes da desintegração da cesta do filtro e para comparar a veia cava inferior antes da implantação do filtro e após a reabsorção deste. A conclusão do artigo é que a implantação de um filtro de veia cava absorvível em um número limitado de indivíduos humanos resultou em 100% de sucesso clínico. Nenhuma embolia pulmonar ou eventos adversos relacionados ao filtro foram observados. O seguinte artigo fala sobre avaliação e tratamento da embolia pulmonar de intermediário e alto risco. O objetivo do artigo é dar uma visão geral das opções de tratamento da embolia pulmonar para reduzir a mortalidade por tal entidade, especialmente a embolia pulmonar de risco intermediário e alto. As embolias pulmonares estão associadas a sequelas a longo prazo. Alguns exemplos incluem hipertensão pulmonar tromboembólica e síndrome pós-embolia pulmonar, que estão relacionados à diminuição da tolerância ao exercício e da qualidade de vida. O artigo enfatiza a importância da classificação inicial da embolia pulmonar, pois os termos maciço e submaciço são considerados muito amplos e confusos pelos autores, pois se referem apenas às implicações clínicas da embolia pulmonar, sem consideração radiológica. A conclusão do artigo é que ele busca revisar os dados disponíveis para opções de tratamento e resumir as diretrizes baseadas em evidências sobre o tratamento da embolia pulmonar de risco intermediário ou alto. O último artigo fala sobre a oclusão aortoilíaca aguda em paciente com Covid-19. É um relato de caso de uma oclusão arterial aguda aortoilíaca e dos membros inferiores em um paciente com infecção grave por Covid-19. O tromboembolismo venoso foi relatado em pacientes infectados por Covid e poucos, mas crescentes casos de trombose arterial também foram descritos. O mecanismo de oclusão parecia ser a embolização distal de um trombo flutuante no arco aórtico, causado por um grande estado inflamatório e infecção viral. O paciente foi submetido a uma trombectomia mecânica aortoilíaca e de membros inferiores, mas necessitou de amputação unilateral importante. Muito obrigada por nos acompanhar. Para mais detalhes, acesse nosso blog, onde poderá encontrar informações sobre as publicações originais. Sinta-se à vontade para compartilhar conosco suas dúvidas e perguntas sobre imagem e radiologia intervencionista. Nos vemos no próximo mês.